Junho é conhecido por ser o mês do meio ambiente e muitas ações são realizadas por órgãos públicos, entidades, pessoas físicas e jurídicas. Mas vale lembrar que a conscientização ambiental deve estar presente na nossa vida todos os dias do ano. Hábitos saudáveis contribuem para evitar agressões à natureza. Sobre impactos ambientais e hábitos saudáveis com o meio ambiente, eu converso agora com a Daniela Facchini, ela que é engenheira ambiental. E nessa entrevista eu vou tratá-la como Dani, como ela é bem conhecida por todos. Dani, muito bom dia e seja bem-vinda à Rádio CBN. Olá, bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem, Dani. Sobre esse assunto, o meio ambiente, aproveitar esse mês, do Junho Verde, atualmente como é que está a realidade em números sobre reciclados e orgânicos? Quanto uma pessoa produz lixo diariamente? Acho que é uma pergunta que muitas pessoas acabam fazendo, mas não querem depois ter a resposta concreta. E você, como é uma especialista da área, engenheira ambiental, eu te pergunto, então, quanto uma pessoa produz lixo diariamente, Dani? Olha, são números bem grandes. Assustadores se a gente for parar para pensar em todos eles. Normalmente, uma pessoa, ela produz por dia 1,2 quilos de resíduos. Então, pense que 1 quilinho de arroz é o que a gente está gerando por dia, e cada pessoa gerando 1 quilo, e nós somos 7 bilhões de habitantes no planeta, né? Então, juntando todas essas pessoas, a gente quase chega a 1,4 bilhões de toneladas de resíduos gerados no mundo, né? Se a gente for pensar nessa quantidade. Uma coisa bem importante também, esse número vem subindo com o crescimento da população, com os materiais que a gente tem à disposição também, só que ele varia dependendo das regiões e das cidades. Quanto mais riqueza as cidades oferecem para as pessoas, mais a gente acaba gerando lixo. Então, a gente acaba gerando resíduos. Então, acaba consumindo muito mais artificiais, muito mais enlatados, envasados, empacotados, como a gente fala, em vez de a gente estar descascando, né? Então, esse valor varia. É uma média 1,2, mas existem cidades e países que têm uma quantidade um pouco menor, pelo que eles têm à disposição para o consumo. Ô Dani, essa produção do lixo, ela ficou ainda mais evidente, aumentou mais agora em tempos de pandemia, nesse momento que as pessoas estão mais em casa, pedindo mais também lanches ali na sua casa, o serviço delivery que explodiu de norte a sul do nosso país, aumentou mais também essa produção de lixo, de produção também desse material no nosso dia a dia como família? Aumentou sim, Denise. Aumentou principalmente de materiais, a princípio, que a gente olha como recicláveis, né? Que a gente poderia estar utilizando muito mais plástico, muito mais papel, muito mais embalagens, porque veio isopor também, né? Começou a vir tudo pronto para a gente atender as nossas necessidades naqueles momentos que a gente teve mais restrição para sair, né? Sim, aumentou bastante. E todas as pessoas podem fazer esse reaproveitamento do lixo? Por exemplo, assim, quem mora em apartamento tem às vezes aquela ideia, eu não consigo, eu não posso, não tenho condições. Tem como a gente também colocar aqui dicas para as pessoas que moram mesmo em apartamento para fazer esse reaproveitamento, esse trabalho especial para não deixar que o lixo vá parar de fato no local que não deveria? Tem sim. Tem várias ações que, independente de onde a gente mora, do tamanho do apartamento, do tamanho da casa, a gente consegue fazer. Uma ação bem importante é a separação de resíduos que a gente tem em casa. Então, normalmente, a gente trata os resíduos como o resíduo orgânico, que normalmente é aquele gerado na cozinha, restos de frutas, de cascas de verduras, legumes, folhas, resto de comida também. A gente tem os rejeitos, que são aqueles materiais que a gente não consegue aproveitar, por exemplo, o lixo do banheiro, o lixo de varrição da casa, que a gente junta, varreu a casa, deu aquele pó, aquela areinha, pode ir para o rejeito também, deve ir para o rejeito. E os recicláveis, que a gente fala dos mais comuns, que são o vidro, o metal, o papel, o plástico, que a gente acaba gerando também. Tem outros, tem os perigosos, que podem causar contaminação, como lâmpadas, como pilhas, que isso é importante a gente separar e buscar um local de destinação adequado dentro da nossa cidade. Mas sim, se a gente fazer essa primeira separação entre orgânicos, rejeitos e recicláveis, qualquer um pode fazer, a gente já está dando um primeiro passo.
Se a gente conseguir destinar os recicláveis ou para uma cooperativa ou para uma coleta seletiva, a gente já deu mais um passo. Se existir a possibilidade de usar os orgânicos, os restos de cascas, né, de frutas, de legumes, verduras, numa composteira doméstica ou em algum plano de compostagem, que tem algumas empresas que estão trabalhando assim agora também, já é mais um passo que a gente pode fazer. E daí o que resta para a gente destinar para a coleta do caminhão que passa na frente da nossa casa regularmente, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, vai ficar só os rejeitos, que é uma quantidade muito menor de resíduos para a gente mandar para o aterro sanitário, para que ele fique lá armazenado, visto que a gente não encontrou um uso apropriado para esse tipo de rejeito. Então, qualquer um pode fazer. A gente consegue, em casa, jogar restos de orgânicos lá no canteiro, botar nas plantas, colocar em vasos, e o pessoal de apartamento pode ter uma composteira doméstica com minhocas, onde eles usam praticamente todas essas cascas, exceto materiais ácidos. A compostagem ela tem algumas características específicas, que eles vão gerar adubo no apartamento para vasos de flores, para as plantas, vai gerar o líquido que vai sair ali no final da composteira também, que ele vai ser um líquido extremamente rico, que a gente pode aguar as plantas novamente, né? Ele é nutriente para as plantas outra vez, então tudo acaba sendo reaproveitado e não destinado ao aterro sanitário. Então, é simples, uma separação, a gente já está dando um grande passo nesse cuidado com o meio ambiente, e dá para fazer sim, tanto no apartamento ou quanto em casa. Pense que se a gente está gerando mais de 1 quilo por dia, são 30 quilos no mês. É verdade. 30 quilos, se a gente for pensar quanto que daria 30 quilos de materiais recicláveis, que eles são mais volumosos, né? Então, será que alguém já parou para pensar o quanto que gera semanalmente ali quando tira o lixo reciclável de casa? É um pacote de 100 litros, será? De 50 litros? Então, num mês, olha o volume de um pacote de 50 ou 100 litros. Pensa tudo isso dentro de um aterro sanitário. Então, por isso que é importante a gente separar para fazer essa destinação adequada. E um ponto bem importante para que a reciclagem ela ocorra da melhor forma possível. Depois que a gente usa os materiais de plástico, metal ou vidro, procurar sempre dar uma lavadinha, deixar esses materiais limpos e secos, para que a gente possa reaproveitar na reciclagem, tanto por cooperativas, de algum tipo de catador que passa na região e coleta, ou caminhão de alguma prefeitura que pode buscar material também. Os resíduos limpos e secos, eles não atraem vetores, né? Barata, moscas, ratos, enquanto esse resíduo está armazenado, não vai gerar cheiro ruim também. Por exemplo, uma garrafa de suco de laranja que fica um restinho de suco, até esse suco secar ali, ele vai soltar um cheirinho que pode ser desagradável enquanto está lá armazenado antes da reciclagem. E se esses materiais ficam com esses tipos de resíduos também, quando ele chegar lá na frente, na ponta, para ser reaproveitado e reciclado, a gente pode perder e talvez não conseguir utilizar esses materiais. Aí o que vai acontecer? Ele vai para o aterro sanitário também. Você falando em aterro sanitário, no passado a gente sempre falava em lixão, agora aterro sanitário. Qual é a diferença desses dois espaços? E eu te pergunto também hoje, a forma que nós lidamos com essa realidade, os nossos governantes, os municípios aqui no nosso estado, por exemplo, qual é a realidade desses espaços? Bom, lixão ou aterro sanitário são os locais para onde o caminhão leva o nosso resíduo depois que ele passa na rua, recolhe de todo mundo e leva para dar o destino final. Até 2018, a gente tinha mais de 3 mil lixões aqui no Brasil. Esse número, a princípio, deve ser reduzido por conta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente tem indicações e recomendações que eram para ter sido em 2014, a gente não conseguiu cumprir, então tem mais um prazo novo agora para 2001, para que a gente reduza lixões. Mas por que reduzir lixões? Qual a diferença, né? A tua pergunta entre o lixão e o aterro sanitário. Isso aí, O aterro sanitário, ele é uma área extremamente trabalhada e pensada para receber os resíduos dos caminhões que recolhem na nossa residência. Então, é uma área que foi analisada ambientalmente, foi preparada
E o preparo existem camadas de proteção do solo, existem valas para levar os resíduos, que a gente chama de chorume, após a decomposição dos materiais dentro do aterro, para levar para tratamento, para que a gente não tenha nesta área a contaminação do solo e das águas por conta da absorção dos resíduos que vão ser gerados. Quem nunca em casa levantou o lixinho da cozinha depois de 1 ou 2 dias jogando resíduos ali da cozinha e a sacolinha estava furada, então saiu aquele líquido fedorentinho. Esse líquido ele é gerado também tanto no lixão quanto no aterro sanitário. Mas o aterro sanitário ele é totalmente preparado para receber o peso de todos esses resíduos e para, enquanto eles forem gerando esse chorume sair para as valas e descer para as lagoas de estabilização, para o tratamento químico, para a gente depois poder destinar esse resíduo. Então, lá dentro do aterro, a gente tem todas as condições de segurança para proteger solo e águas. Se ele fica no lixão, que não tem nenhuma impermeabilização desse solo, nenhuma vala de recebimento desses resíduos líquidos, desses efluentes, que a gente chama o termo técnico, esses resíduos eles vão ser absorvidos pelo solo, então vai estar contaminando o solo, vai descer até na camada do lençol freático, que são aquelas camadas de água que a gente acaba não vendo porque ela está passando lá embaixo do solo, mas que podem estar alimentando poços de abastecimento, os poços que a gente tem, que a pessoa puxa a água, até esqueci o nome técnico agora, que tem poços rasos e profundos. Em vez da pessoa ter o atendimento da companhia de águas, ela tem um poço em casa para abastecimento. Essa água do poço vem lá de baixo. Então, essa infiltração que a gente tem do chorume, ela pode chegar lá e alcançar essas águas. Se for só um resíduo orgânico, resto de comida, restos de produtos de comida alimentícios, ok. Mas e se a gente tiver pilha que solta metal pesado, algum material contaminante que vai soltar algum líquido tóxico também? Pode contaminar o solo e contaminar essas águas também. E no aterro sanitário isso não acontece. Então, por isso que é muito importante a gente ajustar esse encaminhamento para os caminhões e a gente ter esses aterros sanitários disponíveis, porque eles são totalmente projetados para que não ocorra essa contaminação de solo e de águas. Então, tudo vai ficar lá dentro da área do aterro para um tratamento desse líquido gerado para depois ele ser lançado no meio ambiente e no lixão não. Então, quando a gente vê beira de praia, alguns locais que está tendo essa decomposição natural, porque os resíduos vão ficar ali na água, na chuva e no sol, recebendo intemperismo, eles vão com o tempo decompondo, só que daí eles vão contaminar águas e solos. Então, por isso a importância da legislação, para que a gente comece a minimizar mais e mais a existência desses lixões, para que a gente tenha um controle e uma redução da poluição, que daí volta para a tua questão do impacto ambiental, né? O impacto no solo e nas águas. Com o aterro sanitário, a gente acaba protegendo o meio ambiente, para que a gente possa usar desses recursos por mais tempo e em melhor qualidade, né? Importantes explicações. Para finalizar, Dani, além de engenheira ambiental, você é mãe, empreendedora, entusiasta ambiental e idealizadora também do espaço Sou Ecoprotec. Nos explica um pouquinho mais sobre essa página, sobre também essa ideia de você, né, idealizadora do @SouEcoprotec, como é que isso funciona na prática? Bom, pela minha formação, eu sou engenheira ambiental. Em um determinado momento apareceu a oportunidade do empreendedorismo, foi onde nasceu a Ecoprotec. Então, eu sou Ecoprotec. Ecoprotec é a minha empresa de engenharia, consultoria e assessoria ambiental. Então, a gente atende inúmeras empresas que precisam desse cuidado, desse atendimento para a gente preservar o meio ambiente. É isso que a gente faz na Ecoprotec. E com o passar do tempo, por viver nesta área, por ter uma filha, por vislumbrar um bom futuro, por perceber o quanto a gente está crescendo em população, em uso de recursos naturais, geração de resíduos e pensar no futuro da minha filha, eu comecei a me movimentar para botar todas essas informações para fora e levar para o máximo de pessoas possíveis algumas ações que a gente pode estar
melhorando e contribuindo para o meio ambiente. E ali no Sol Ecoprotec, no Dani Facchini, eu acabo trazendo troca de esponja vegetal, troca de detergente por sabão em barra, não usar sacolinha de plástico e usar uma ecobag, uma sacola de tecido retornável para a gente não estar gerando mais resíduo plástico, analisar o que a gente vai estar comprando no mercado para não pegar mais plástico que a gente não tem certeza se vai ser reciclado realmente, porque talvez a gente tenha um valor ali de só 3% de reaproveitamento desse plástico, então a gente precisa cuidar dos materiais para que eles sejam reciclados realmente. Então, trocar por embalagens de papel, embalagens de vidro, que a gente consegue uma reciclagem mais rápida, mais eficiente e um reaproveitamento dos materiais também, né? Que os potes de vidro podem virar potes de tempero, potes de armazenamento de lápis de cor para criança, de giz de cera, guardar chá, guardar temperos, que a gente reaproveita em vez de estar jogando no lixo e descartando, jogando no lixo e descartando. Porque o lixo, ele é uma matéria-prima. Ele já utilizou a matéria-prima do ambiente, energia, água, para virar uma embalagem, por exemplo, né? Daí a gente vai lá, usa tão rapidinho e descarta outra vez. Então, que a gente possa reaproveitar dentro da residência por mais um tempo, para não descartar o que já foi utilizado, tanto recursos natural que pode em algum momento acabar. Isso aí. Então, esse cuidado é bem importante e são alguns pontos do que a gente pode fazer em casa que vai contribuir com o meio ambiente. Daniela, muito obrigada por estar conosco. Importante participação, importante entrevista aqui na nossa programação. Um bom dia para você. Muito obrigada, bom dia também, estou à disposição. Os impactos ambientais e os com o nosso meio ambiente. Conversei então com a Daniela Facchini, engenheira ambiental e empreendedora, entusiasta ambiental e idealizadora também do @souecoprotec, que é uma empresa especializada em segurança do trabalho e engenharia ambiental.